Você ensinou as pessoas a te tratarem assim. Como mudar isso agora? Tem uma pergunta que vai doer um pouco, mas que você precisa se fazer. Por que as pessoas te tratam do jeito que te tratam? Não as pessoas ruins da sua vida, as pessoas em geral. Por que alguns são tratados com respeito automático, enquanto outros precisam lutar por cada migalha de consideração? Por que alguns entram numa sala e são notados, enquanto outros ficam invisíveis mesmo quando falam? A resposta não está nas outras pessoas, está em você. E isso não é uma crítica, é a notícia mais libertadora que você pode receber hoje. Porque se o problema fosse as outras pessoas, você não teria controle sobre nada. Mas se o problema está em como você se posiciona, em o que você aceita, em o que você sinaliza ao mundo, então você tem poder total para mudar. A partir de agora. O primeiro ponto que ninguém tem coragem de dizer em voz alta é esse. Você treinou as pessoas ao seu redor. Cada vez que você aceitou um tratamento ruim sem resposta, você enviou uma mensagem. Cada vez que engoliu um desrespeito para evitar conflito, você confirmou que aquilo era aceitável. Cada vez que se justificou desnecessariamente, pediu desculpa quando não devia, ficou disponível para quem nunca estava disponível para você, você foi ensinando, um dia de cada vez, que aquilo era o padrão que você aceitava. Não foi intencional, mas aconteceu. E a boa notícia é que tudo que foi ensinado pode ser desaprendido. O segundo ponto é sobre o silêncio que a maioria usa errado. As pessoas acham que silêncio é fraqueza, que não responder é covardia, que defender a sua posição exige palavras e argumentos e explicações detalhadas. Isso está completamente invertido. O silêncio de um homem que sabe o que vale é uma das coisas mais desestabilizadoras que existem. Porque todo desrespeito busca uma reação. É o combustível que o comportamento precisa para se sustentar. Quando alguém te provoca e você reage imediatamente, você confirma que funcionou. Você entra no jogo, com as regras da outra pessoa, no terreno da outra pessoa. Quando você não reage, você cria um vácuo que a outra pessoa não sabe como preencher. O desrespeito dela caiu no vazio, e o que cai no vazio não tem onde se apoiar. Mas atenção, esse silêncio precisa ser acompanhado de postura. Não é cabeça baixa, não é olhar fugidio, não é encolher. É o silêncio de quem olha nos olhos e simplesmente não se digna a responder. Essa combinação de silêncio e postura comunica algo que nenhuma resposta conseguiria. Comunica que aquilo não foi grande o suficiente para merecer sua energia. O terceiro ponto é sobre a indiferença genuína. E aqui está uma distinção importante. Fingir que não doeu não é indiferença, é performance. E performance cansa, porque você está gastando energia para sustentar uma mentira. A indiferença real é diferente. Ela nasce quando você genuinamente entende que a opinião de quem te desrespeita não define absolutamente nada sobre o seu valor. Quando você internaliza isso de verdade, não só como frase bonita, mas como crença real, algo muda na sua postura. Você para de buscar a aprovação daquelas pessoas, para de tentar se explicar para elas, para de ajustar o que você faz baseado no que elas pensam. E, ironicamente, é exatamente quando você para de se importar que as pessoas começam a se importar com você. Porque a indiferença genuína sinaliza autossuficiência. E autossuficiência é uma das coisas mais raras e atraentes que um homem pode ter. O quarto ponto é sobre demonstrar valor sem palavras. E esse é onde a maioria erra de forma mais consistente. Quando alguém te subestima, o impulso é responder verbalmente, defender, provar, explicar por que você é capaz. Isso não funciona, porque argumentos podem ser questionados, podem ser descartados, podem ser virados contra você. Resultados não. Resultados são inegáveis. O homem que foi subestimado e ficou calado, focou, trabalhou e voltou com resultados impossíveis de ignorar, não precisa dizer nada.
A realidade já disse por ele. Isso exige uma mudança de foco que é mais fácil de falar do que de fazer. Você precisa parar de gastar energia tentando mudar a percepção que alguém tem de você e começar a gastar essa mesma energia mudando a sua própria realidade. Porque quando a sua realidade muda de forma concreta, a percepção muda junto. E você não precisou pedir isso para ninguém. O quinto ponto é sobre limites, e esse é o mais mal entendido de todos. As pessoas acham que estabelecer limite é uma conversa, uma declaração formal, um momento dramático em que você diz as palavras certas e a outra pessoa entende e muda. Não é assim que funciona. Limite não é o que você diz, é o que você faz quando o limite é cruzado. Se você diz que não aceita determinado comportamento, mas continua presente e disponível toda vez que ele acontece, você não estabeleceu limite nenhum. Você criou uma negociação. E toda negociação tem um preço que vai subindo. Limite real é a ação. É você sair quando o comportamento acontece. É você reduzir o acesso de forma consistente. É você deixar de estar disponível sem drama, sem explicação, sem aviso prévio. A pessoa entende não pelo que você disse, mas pelo que você faz. E quando ela percebe que existe um custo real para o desrespeito, o custo de perder o acesso a você, o comportamento muda. Não necessariamente porque ela se tornou uma pessoa melhor, mas porque aprendeu que com você aquilo não funciona. O sexto ponto é sobre parar de se explicar. Toda vez que você se justifica desnecessariamente, você está inconscientemente pedindo aprovação. Você está dizendo que precisa da outra pessoa entender e concordar para que a sua decisão seja válida. E isso entrega poder. Pessoas que você realmente respeita, quando tomam uma decisão, você questiona muito? Provavelmente não, porque elas irradiam uma certeza que comunica que a decisão já foi tomada e que a sua opinião não é uma variável nessa equação. Você pode ter isso também. Começa com uma coisa simples. Quando você diz não, pare de acrescentar o porquê logo em seguida. Não. Ponto. Se precisar de alguma coisa, avise. Ponto. Curto, direto, sem histórico, sem desculpa. No começo vai parecer rude, não é? É respeito pelo seu próprio tempo e pela sua própria autonomia. E com o tempo, as pessoas ao seu redor aprendem que quando você fala, é isso. Não tem negociação. E esse alinhamento entre o que você diz e o que você mantém é o que gera credibilidade real. O sétimo ponto é sobre com quem você passa o seu tempo. Isso é mais determinante do que qualquer estratégia que você aplique. Você pode ser o homem mais disciplinado do mundo, mas se você passa os seus dias cercado de pessoas que te diminuem, que questionam cada escolha sua, que te tratam como inferior, eventualmente isso vai deixar uma marca. Porque o ambiente é mais forte do que a intenção individual na maioria dos casos. Não é fraqueza, é biologia humana. A solução não é dramática, não precisa de confronto, não precisa de discurso. Você simplesmente começa a redistribuir o seu tempo. Mais tempo com quem te eleva, menos tempo com quem te drena. Não de forma agressiva, de forma gradual e consistente. E à medida que você constrói relacionamentos com pessoas de padrão mais alto, a sua régua interna sobe. Você passa a saber como é ser tratado com respeito genuíno e começa a aceitar cada vez menos qualquer coisa abaixo disso. Não porque você ficou arrogante, porque você descobriu o que é possível. O oitavo e último ponto é o mais importante de todos e é o único que sustenta os outros 7. Você precisa seguir em frente, de verdade. Não como frase bonita, mas como decisão real de parar de carregar o peso do que aconteceu. Porque enquanto você estiver remoendo, planejando como provar que tinham errado sobre você, esperando que alguém reconheça o seu valor, você está preso. O passado está te cobrando aluguel que você não precisa pagar. Seguir em frente não é esquecer, é absorver a lição e redirecionar a energia.
A lição de que você não precisa da validação de ninguém para construir a vida que quer. De que as pessoas que te subestimaram revelaram mais sobre as limitações delas do que sobre as suas. De que o seu tempo é um recurso precioso demais para ser gasto no rancor de algo que não pode ser desfeito. E aqui está o paradoxo que quem ainda está preso no passado não consegue ver. No momento em que você genuinamente segue em frente, no momento em que aquela pessoa se torna irrelevante de verdade na sua vida, é exatamente aí que ela percebe o que perdeu. Não porque você planejou isso, mas porque é o resultado natural de você ter parado de se importar e começado a construir. A maior humilhação que você pode causar em quem tentou te diminuir não é a vingança, é a irrelevância. É eles se tornarem uma nota de rodapé numa história que seguiu em frente e cresceu sem eles. Você merece respeito, não como pedido, como padrão. E isso começa quando você para de aceitar menos do que isso. Não amanhã, hoje. Tamo junto.